5, 17 a 20. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos direcionar nessa manhã, que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, as nossas mentes, e que essa palavra, Senhor Deus, possa tocar profundamente em nossas vidas, transformando o que há dentro de nós, porque conforme diz aquela música, tudo o que há em nós necessita ser mudado. Então, muda-nos, Senhor. Nós pedimos a Ti por isso, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, como eu falei com vocês agora há pouco, a gente está iniciando um novo ciclo, de leitura bíblica devocional, e eu vou contar uma coisa para vocês, queridos. Eu nunca fiz parte de uma igreja tão compromissada com a palavra de Deus quanto essa, e eu falo de coração isso, uma realidade. Muitas pessoas estão fazendo essa leitura há muito tempo comigo. Eu estou indo para o 5º ano, aqui na igreja, que coisa, Estou indo para o 5º ano, e desde que eu cheguei aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus e pregando a palavra do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Queridos, eu tinha 23 anos de idade quando eu decidi ler pela primeira vez a Bíblia. Por mais que eu lesse a Bíblia até essa idade, não era uma leitura sistemática, E eu levei 3 anos nessa primeira leitura, nessa primeira vez para fazer a leitura da Bíblia toda. A segunda leitura eu fiz logo em seguida e eu levei 3 meses. E de lá para cá eu me envolvi na escola bíblica dominical, na minha igreja, e eu comecei a trabalhar com isso. E eu tive uma paixão muito grande por ensinar as Escrituras. E eu firmei um propósito para mim mesmo. Eu estipulei um alvo de, durante 10 anos, eu só ensinaria a Bíblia na escola bíblica dominical. Eu ainda não era pastor, eu era somente professor de escola bíblica dominical, e eu falei, eu vou ensinar a Bíblia durante 10 anos consecutivos, não vou falar sobre outra coisa, porque eu queria me aprofundar naquele tema. E, queridos, durante 13 anos eu cumpri esse objetivo. E me lembro, queridos, de muitas vezes passar as madrugadas lendo e estudando as Escrituras para que eu pudesse, de fato, ensinar alguma coisa para os meus irmãos. E para mim, aquilo nunca foi um mero estudo. A Bíblia, eu posso dizer de experiência pessoal, ela é um livro especial. Às vezes, eu achava que eu estava preparando uma aula de escola dominical, mas em muitas madrugadas eu me vi visitado pelo Espírito Santo, Deus iluminando o meu entendimento, e aquilo que eu fazia com o objetivo de ensinar acabava transformando o meu coração. Tantas vezes eu me deparei com pecados ou com coisas que eu estava fazendo que o Senhor precisava mudar em mim, e eu estava apenas fazendo um estudo das Escrituras, mas aquilo era, na verdade, muito mais do que isso. Às vezes, queridos, eu percebia que o Espírito Santo ia falando de modo especial na minha vida, e é assim até hoje, quando eu preparo os estudos, esses estudos da leitura bíblica devocional, tantas e tantas vezes, queridos, conforme os irmãos já sabem, eu acordo muito cedo para poder preparar isso por volta das 4 da manhã, e eu aproveito aquele momento da manhã, e naquele momento eu, na verdade, entendo
que é o momento em que eu estou falando com Deus, aquele momento em que eu estou tentando entender a palavra do Senhor. Muitas vezes, textos difíceis foram pregados aqui nesses últimos 4 anos, os irmãos sabem disso, mas não pensem, queridos, que isso aconteceu por habilidade do pregador, porque isso não seria verdade. Se a igreja não tivesse, nesses 4 anos, se empenhado no conhecimento das Escrituras, as pregações feitas aqui no púlpito, elas não teriam sido efetivas. Uma igreja que se esforça em conhecer a palavra é uma igreja disposta a seguir nos passos de Jesus, e isso faz toda a diferença. E o texto de hoje, queridos, é mais um daqueles que a gente só entende se tivermos intimidade com a palavra de Deus. Jesus, ele, nesse texto que nós lemos, parece desdizer aquilo que muitas pessoas estão pregando por aí. Há muitos crentes que têm uma visão superficial a respeito da lei e da graça, e de modo muito simplista, alguns ensinam que o tempo da lei era o Antigo Testamento, e isso porque havia um sistema sacrificial, havia as leis morais e havia também as leis cerimoniais. Então o Antigo Testamento seria o tempo da lei, e em contrapartida, na Nova Aliança, os ritos da lei já não eram necessários por causa da encarnação e a morte de Cristo, que tornaram esses sacrifícios obsoletos. Então isso seria o Novo Testamento, seria o tempo da graça. Para alguns, o entendimento de lei e graça se resume somente a isso. E, queridos, o Sermão do Monte acaba nos causando um certo desconforto quando nós vamos sinceramente à Bíblia para buscar entendimento das palavras de Jesus. Mas antes, queridos, de explicar esse texto, eu preciso falar algumas coisas importantes sobre o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus. Seu evangelho, ele tem uma grande importância, não só pelo conteúdo, porque fala sobre a vida de Jesus, os feitos de Jesus, mas também por causa da sua posição no cânon bíblico. Nós, semana passada, pregamos o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, nós pregamos o livro de Malaquias, e nós vimos, na semana passada, que Jerusalém, ela, mesmo depois da reconstrução do templo e dos muros, ela ainda estava desarticulada e independente. Nós vimos que o Império Medo-Persa ainda estava de pé, pessoas como Ciro, Xerxes e Assuero eram os grandes expoentes, os grandes nomes políticos da época. Os judeus, eles já haviam sido curados da idolatria, aquilo que os levou para o cativeiro babilônico, e eles aguardavam a vinda do Messias para a restauração de toda a nação de Judá. Assim que a gente vira a página, a próxima página, depois do último capítulo de Malaquias, nós percebemos que há um salto histórico de 4 séculos entre estes 2 livros. E como estava Jerusalém nessa época? O império já não era mais o da Medo-Pérsia, os judeus estavam sujeitos agora aos romanos e às suas leis. E apesar dos imperadores, havia uma série de governantes locais, e entre eles havia um homem que reinava na Judéia, e o nome dele era Herodes. Se no tempo de Malaquias a lei estava sendo relativizada e não estava sendo ensinada, porque o problema já não era mais a idolatria, mas quando a gente lê Malaquias, a gente percebe que o problema, nós pregamos sobre isso na semana passada, não havia fidelidade no cumprimento da lei de Deus. Já no Evangelho de Mateus, havia vários grupos religiosos que se formaram exatamente nesse período entre os 2 testamentos, que eram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei e os zelotes. Havia também um tal de sinédrio, que não aparece nas páginas do Antigo Testamento, que era um conselho de sacerdotes, E nesse período do Evangelho de Mateus, eles funcionavam como uma espécie de um grupo moderador de disputas locais.
Mas uma coisa não havia mudado. Eles ainda aguardavam a vinda do Messias. No trono da Judéia havia um rei, mas esse rei era Herodes. Ele não era um judeu, ele não era o Messias, pelo contrário, ele era um idumeu, ele era um inimigo de Israel. Não vou entrar aqui em detalhes, mas ele era um povo que era inimigo de Israel, e ele estava sob a liderança daquela região da Judéia. E nesse momento, os sonhos de grandeza da nação pareciam enterrados para sempre. De uma nação proeminente e protagonista dos tempos de Davi e Salomão, agora eles estavam relegados a uma província conflituosa nos cantões do Império Romano. Por isso, queridos, a expectativa do surgimento do Messias aumentava cada vez mais. Eles desejavam que alguém mudasse aquela situação em que eles se encontravam. E esse, queridos, é um dos pontos importantes do Evangelho redigido por este apóstolo. O Evangelho de Mateus cita 50 textos aproximadamente do Antigo Testamento, e esses textos apontam Jesus como a consumação das profecias do Antigo Testamento. Mas Mateus, ele escreveu aos judeus, ele está tentando dizer aos seus compatriotas o seguinte: olha, essa pessoa que vocês estão vendo, esse tal de Jesus, ele é o Messias. E durante, queridos, os 4 primeiros capítulos que nós lemos nessa semana, Mateus, ele nos diz que Jesus era alguém diferente e especial. Ele não era um homem comum. E agora no capítulo 5, ele que mostrou, ele que estava construindo a imagem de Jesus como o novo rei, o Messias, o descendente de Davi, ele começa a mostrar Jesus implantando esse reino que ele estava dizendo que estava próximo, e era algo completamente diferente de tudo o que os judeus esperavam. Enquanto no reino dos homens, os arrogantes, os bravos, os vitoriosos, os guerreiros, os espertos são os bem-aventurados, no reino em que esse Messias começava a trazer, a implantar em Israel, esse herdeiro de Davi, os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e outros desafortunados são os bem-aventurados. Então, será que esse novo líder de Israel está vindo subverter os mandamentos que Deus deu pelos seus profetas no passado? E a resposta que Lucas nos dá no versículo 17 é essa: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Queridos, ele está dizendo, Jesus, ele é a continuidade daquilo que os profetas pregaram. Então, já que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir, logo alguém poderia pensar: Jesus seria mais ou menos como um dos religiosos de Judá, talvez como um dos fariseus, talvez como mestres da lei, talvez como sacerdote. Afinal, ele diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que se cumpra. Jesus estava ratificando a lei. Mas, queridos, a informação, ela progride, talvez de uma maneira até inesperada para os judeus naquele momento. A referência de retidão moral eram os fariseus, e eles costumavam ser muito severos, ritualisticamente falando. E aí Jesus diz que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui, amados, nesse reino que ele está trazendo, na verdade, Jesus não veio abolir, mas ele começa a dificultar
aquilo que já parecia muito difícil. Conforme a gente vê nos versículos posteriores, quando ele fala sobre vários assuntos, se antes a lei condenava o homicídio no não matarás, nesse reino que Jesus está trazendo, a raiva, só a raiva, já é suficiente para uma condenação severa. Se antes a lei condenava o adultério, no seu reino o olhar malicioso é o suficiente para a mesma condenação. E como se não bastasse, Jesus parece ainda piorar as coisas quando ele fala sobre o assunto do divórcio, nos juramentos, na maneira de lidar com os ofensores e na forma de tratar os inimigos. Jesus, ele não relativizou a lei, pelo contrário, ele potencializou a lei, ele reavivou o significado da santidade do Deus de Israel, ele rememorou as exigências de Deus revelada pelos seus profetas no passado. Então, queridos, o que Jesus estava querendo dizer ao pronunciar tais palavras? Jesus estava dizendo que no seu reino, nesse reino que ele está trazendo ao mundo, Deus continua exigindo do homem uma obediência perfeita. Amados, vejam o que diz o versículo 20: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a pergunta é: quem são os fariseus? Por que Jesus coloca essas pessoas como uma espécie de referência? Queridos, esse era um grupo de pessoas que tentou, no início, sinceramente, agradar a Deus em suas atitudes. No passado, no tempo de Malaquias, nós pregamos isso na semana passada, vendo que o povo estava se distanciando de Deus, apesar de não se curvar mais diante dos ídolos de Canaã, mas que a palavra de Deus não estava sendo seguida perfeitamente. Esse grupo se uniu em suas atitudes, e eles tentaram agradar a Deus, e eles passaram a preservar o ensino das Escrituras, e por isso eles se reuniram. A idolatria não era mais um problema, mas sim o descaso com a lei de Deus. Com o passar do tempo, esse grupo foi se tornando tão severo no trato das leis, que os mandamentos se tornaram uma espécie de ídolo para eles. Houve um momento em que a sinceridade desse grupo deu lugar às paixões humanas. Cumprir a lei se tornou apenas um ato ritualístico e vazio. Lei, pecado, justiça e perdão se tornaram palavras sem significado real. Naqueles dias havia uma banalização das Escrituras sagradas. Jesus desafia os seus ouvintes dizendo que os seus pecados, por menores ou mais ocultos que eles sejam, continuavam sendo uma ofensa para a santidade de Deus. Amados, a banalização dos conceitos bíblicos estão muito presentes também nos dias de hoje. Pouco se fala da necessidade do perdão dos pecados, pouco se fala sobre a santidade de Deus. Até mesmo, queridos, um conceito que era muito comum no passado, onde você ainda via um certo temor nas pessoas, que era a palavra inferno. Isso se tornou, hoje em dia, um conceito sem sentido e vazio. Mas Jesus, ele fala: quem desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, será chamado menor no reino dos céus. Não se engane, queridos, há uma régua de medir ainda vigente. Muitas vezes somos crentes desleixados na vida cristã. A graça de Jesus se torna uma espécie de bengala para a minha paralisia espiritual. Mas não é a graça que nos prejudica, mas a utilização desse conceito para validar uma atitude cristã desleixada. Muitas pessoas falam graça no intuito, queridos, de justificar
justificar determinados pecados, determinados vícios do seu coração. É chamado de graça barata, como se Deus afrouxasse as rédeas da sua perfeição moral, da sua santidade. Tendemos, queridos, a confundir graça com permissividade ou omissão divina. Jesus nos adverte que quem não obedece aos mandamentos será considerado menor no reino dos céus. Ou seja, do ponto de vista divino, essa pessoa não tem valor no reino, e segundo o versículo 20, não entrará no reino. O crivo divino continua como antes. E isso, amados, deveria nos deixar incomodados. Eu me lembro, quando eu era criança, o Sermão do Monte, eu li o Sermão do Monte e algo dentro de mim me incomodava profundamente, porque eu sabia que eu não conseguia ser aquilo o que Jesus estava dizendo que deveríamos ser. A graça, amados, não é um passaporte para uma vida sem normas e regras. Alguém até pode dizer, quer dizer que o pastor Silas, ele está pregando que a salvação depende das minhas obras. Mas é claro que não. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há, queridos, como entender a graça sem entender o quanto ofendemos a Deus com os nossos pecados, enquanto não reconhecermos as nossas falhas. Então, queridos, enquanto não enxergamos os nossos pecados como uma ofensa a Deus, o que resta para nós é o caminho das obras. Se não é pela contrição, se não é pela confissão, se não é pela humildade, se não for pela fé, então terá que ser pela perfeição, terá que ser pelas suas obras. Essa vai ser a única maneira de você chegar nos portões do céu. Vou usar essa expressão tão batida. E a pergunta que eu faço: será que você está pronto para isso? Deus espera que o homem ele seja perfeito. Qualquer um que trilhar o mesmo caminho trilhado por Jesus, ouça isso, qualquer um que trilhar o mesmo caminho trilhado por Jesus alcançará pelos seus próprios meios a salvação. Mas quem de nós tem essa pureza moral? Quem de nós tem essa santidade para dizer: eu mereço ser salvo? Romanos 3,23 nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda, queridos, os méritos da nossa salvação são somente de Cristo. Não há outra maneira. Ele perfeitamente cumpriu as exigências de Deus e agora está oferecendo a você a oportunidade de ser justificado perante Ele. Esse é o momento de reconciliação. Deus sabe quem você é, Ele sabe tudo o que você fez, tudo o que você faz. Ninguém consegue se esconder dele. Ele sempre esteve presente em cada momento de sua vida, e Ele é o único caminho de reconciliação que há entre Deus e os homens. Não há outro caminho. Nesse momento, queridos, eu queria convidar você a participar da ceia do Senhor com isso em mente. Queria chamar aqui os músicos.